Nesse vídeo aqui eu quero responder uma pergunta que é bastante comum, né? Como fazer anotações e resumos na hora que você está estudando, né, para o seu concurso, para o seu vestibular. Sei que tem gente que vive de vender para você técnicas de anotações, técnicas de resumo. Aliás, hoje em dia eu descobri que o pessoal vende hoje resumos que faz. Foi uma coisa que eu achei mais bizarra. Por que eu compraria o resumo que alguém fez? Mas tudo bem. Então existe, né, todo um mercado negro paralelo aí, né? Que foca nesse negócio de técnica de resumo, técnica de anotação. E eu acho isso uma grande palhaçada, tá? Já tem que começar com isso. Eu tenho que começar te dizendo que eu não vou falar para você aqui sobre técnicas de anotação. Eu quero começar esse vídeo analisando uma coisa muito peculiar do nosso país, que é o vício em copiar quadro. Todo mundo que passou pela escola no Brasil tem esse vício. A gente ouvia lá da professorinha, né, no ensino fundamental, o seguinte, que se não copiar o quadro, vai perder ponto, então tem que copiar o quadro. Daí o que a gente fazia? Bem, a gente não era besta nem nada, a gente copiava o quadro. E o que significa esse copiar o quadro, né, da nossa parte? Significa que a gente estava ali, veja se não era bem isso, né? Se você ainda está na escola, você pode ver se não é assim que funciona. O professor, a professora, enche o quadro de um monte de palavras, você copia essas palavras sem dar a mínima para o que elas significam, enquanto muitas vezes conversa com alguém ou faz qualquer outra coisa, ou a mente está divagando, pensando em qualquer outra coisa, no jogo que você quer jogar, na comida que você quer comer, na soneca que você quer tirar. E é isso. E depois você vai lá e leva o caderno na mesa da professora, ela dá um visto, beleza, copiou. Nossa, que lindo o seu caderno, maravilhoso. As meninas ainda por cima compram, né, 5 cores diferentes, com 5 cores, combinações de 5 cores com 5 tipos de caneta. É a caneta gel, a caneta ponta fina, a caneta bic normal, a caneta tipo lapiseira, a caneta batom, a caneta não sei lá mais o que, né? E ainda fazem obras artísticas no caderno que viram lá um negócio lindíssimo, mas que não serve pra nada. No final do ano você pega esse caderno e joga ele no lixo. Você nunca mais volta nele. Aliás, o caderno na escola ele só serve para um momento, né? Para um dia antes da prova. Um dia antes da prova você vai, abre o caderno, pega todas as informações lá que você copiou, lê essas informações descompromissadamente. O professor, que não quer, né, enrolar muito da tua vida nem da dele, ele coloca na prova exatamente aquilo que ele botou no quadro ao longo, né, das últimas semanas e tá todo mundo feliz. Como dizia o Darcy Ribeiro, é o pacto da mediocridade, no qual o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Pronto. É isso aí, vamos fazer o pacto da mediocridade. Problema. Talvez no sistema educacional, isso aí não faça a mais mínima diferença, né? Porque a finalidade do sistema educacional é te dar um diploma, né? Tire um papel que diz que você é formado no ensino médio. Tá aqui, ó, meu diploma, eu sou autoridade intelectual, tenho nível médio, sei ler e escrever, posso trabalhar no telemarketing, tá bom. A finalidade do sistema educacional é isso, né? Te dar um diploma, te dar um papel que diz pra você que você completou aquele curso, tá? Mas pouco importa se você aprendeu ou não, né? Tanto faz. Mas e quando entra no mundo do concurso do vestibular? Aí importa se você aprendeu ou não. Porque deixa eu te contar um negócio. Se você chegar no vestibular e você não souber, bem, você não vai acertar as questões. Se você chegar no concurso e você não souber fazer, você vai reprovar. É assim que funciona. O concurso, o vestibular, eles são igual a barra fixa. Quando você vai lá fazer barra, ó, ou você consegue fazer ou você não consegue, não tem meio termo. Não tem meia barra. É igual você deitar no chão e fazer uma flexão. Ou você faz ou você não faz. Não tem meio termo. Não tem conselho de classe que vai me aprovar. Então a gente vai de uma realidade em que o que importa são as aparências, ou seja, precisa parecer que o professor está passando conteúdo, precisa parecer que você está aprendendo conteúdo, para você receber um papel que diz que parece que você completou aquele curso e parece que você sabe umas coisas. Para uma outra realidade na qual importa mesmo saber. Ou seja, quando você está na aula da escola, tanto faz. Tá prestando atenção? Pouco importa. E na aula, quando você está assistindo uma aula para o concurso, para o vestibular, prestar atenção é maximamente importante. Se você não consegue prestar atenção no que o professor está te falando, deixa eu te falar, você não vai entender nada. Se você não entender nada, você não vai conseguir praticar. E se você não conseguir praticar, você não vai aprender. É assim que funciona. Esse é o ciclo da aprendizagem como eu ensino na Forja do Estudante Aprovado. Inclusive, se você quer a minha ajuda para aprender a estudar do jeito certo, dominar os estudos em 10 semanas
e, consequentemente, conseguir a aprovação mais rápido porque está estudando bem, dá uma olhadinha aqui na descrição e faça sua matrícula na Forja do Estudante Aprovado. O preço está com uma excelente promoção por pouco tempo. Mas você tem que prestar atenção. Atenção é a palavra-chave. Se você não estiver prestando atenção naquilo que o professor está falando, ou seja, você não estiver olhando na mesma direção que o professor, você não vai entender nada. Mas você vem de uma bagagem na qual o que importa é parecer que você está estudando. O que faz com que pareça que você está estudando? Folhas, toneladas de folhas de caderno copiadas, pintadas, desenhadas e horas de aulas assistidas. E você reproduz esse mesmo sistema no seu estudo para concurso vestibular, onde isso não funciona. Daí o que você faz? Você fica num curso online, por exemplo, vendo horas e mais horas de aulas nas quais você não está dando a mais mínima, você não está prestando atenção em nada. Sua mente está divagando, você está pensando um monte de coisa aleatória, você está aqui pegando no celular enquanto está assistindo a aula, você conversa enquanto está assistindo a aula, né? Você até tira uns cochilos enquanto assiste a aula, porque o que importa é o seguinte, é quando o professor sai da frente do quadro, você aperta o botão Space e copia tudinho. Pronto, agora eu tenho o meu caderno copiado, tá bom. Teu caderno é mais inteligente que você, né? Teu caderno tem mais conteúdo que você. Você não tá entendendo nada. Pra que serve copiar alguma coisa? Pra que serve fazer alguma anotação? A anotação só tem uma finalidade. Uma finalidade. Te ajudar a se concentrar melhor. O professor Pierre, né? Muita gente conhece ele, outros não. Recomendo os livros que ele escreveu. O nome dele é Pierluigi Piazzi, foi um italiano que se naturalizou brasileiro e durante bastante tempo batalhou para dar uma melhorada na educação aqui no Brasil. O professor Pierre, ele falava o seguinte, que a anotação ela serve simplesmente para que você tire o conteúdo de fora e armazene no seu cérebro, como você armazenar as coisas no HD do computador. Só que ele fazia uma ressalva, né? A anotação tem que ser com o quê? Papel e caneta. Graças a Deus, hoje a gente tem algumas coisas maravilhosas como tablets, né? E a gente pode fazer anotações assim, tipo como se fosse papel e caneta neles também, né? Então você pode também pegar uma canetinha assim de tablet, né? E fazer anotação no tablet, tá? Se você tiver um. Se você não tiver, você pode fazer no papel, com a caneta mesmo, pode fazer de qualquer jeito. Mas o que importa é o seguinte, é isso que eu quero que você preste atenção aqui. Para que serve a anotação? A anotação é para que, enquanto o professor está falando, digamos que você estivesse tomando notas do que eu estou dizendo aqui. Enquanto eu estou falando, você estaria com a sua caneta, você estaria com o seu papel e você estaria anotando certas palavras-chave, certas ideias principais que vieram à sua mente conforme eu falo. Aqueles aspectos fundamentais. Então você vai lá e anota. Como, por exemplo, a verdadeira função da anotação, 2 pontos, prestar mais atenção. Isso é anotação, você está entendendo? É você fazer aquele esforço físico, que tem um correspondente mental nos neurônios, para transformar aquele conhecimento num símbolo desenhado, que o seu cérebro desenhou utilizando como ferramenta a sua mão e a caneta. É para isso que serve a anotação. Tem um exemplo muito bom, né, que certa vez eu ouvi num podcast, não me lembro de que livro era, mas era um podcast falando de um livro, e nesse livro contava que o Paulo Coelho, bem, ressalvas feitas, né? Paulo Coelho. Mas, pô, querendo ou não, Paulo Coelho escreveu livro pra cacete, né? Escreveu um monte de livro. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, pelo menos nesse fato, né? De que o cara consegue escrever bem pra caramba e tem uma memória prodigiosa, senão ele não escreveria muitos livros. Não tô dizendo que ele escreve bons livros, mas que ele escreve muito, né? Escreve muito, muito bem, assim. O cara consegue levar livro pra cacete. Não tenho uma opinião formada sobre o Paulo Coelho, só li o livro dele, O Alquimista. Gostei desse livro, outros livros não li. Me disseram que o único livro dele que presta é O Alquimista. Então fui lá, fui ler, falei, esse aqui presta mesmo. Os outros, não sei dizer. Agora, Paulo Coelho, ele contou que certa vez, né, perguntaram pra ele numa entrevista, se ele fazia muitas anotações. Ele falou que sim, fazia. E depois ele pegava todas elas e queimava. A finalidade dele é essa. Tá entendendo? A finalidade dele é simplesmente anotar o negócio no papel, para forçar o cérebro a prestar mais atenção, depois joga fora, aquilo não presta para nada. É o mesmo motivo pelo qual eu faço anotações aqui. Eu faço as anotações aqui e depois eu excluo, eu não quero saber delas. Eu não vou ficar voltando nelas, elas não são um patrimônio que eu vou guardar para mostrar para minhas filhas. Elas estão aqui simplesmente para que no momento que eu estou assistindo a aula, eu esteja fazendo anotações e depois tanto faz, o que eu vou fazer com elas, não importa. Então, a anotação ela é só um suporte para você melhorar um negócio chamado atenção.
ok? Melhorar a faculdade da atenção. E qual que é o problema da atenção que a gente vive? Que a gente vive numa sociedade baseada toda ela no roubo da atenção. Ganha dinheiro quem consegue pegar a sua atenção mais rápido. Ganha dinheiro a propaganda que consegue prender a tua atenção no momento certo. Ganha dinheiro, né, as pessoas ganham dinheiro, as pessoas que chamam mais atenção e conseguem vender mais produtos. E assim vai. Uma sociedade da informação necessariamente é também uma sociedade da atenção. Então, nesse momento histórico em que a gente vive, as pessoas estão muito desatentas. E existe um livro que eu recomendo para você, é o livro Controle Cerebral e Emocional, do Narciso Irala, em que ele fala sobre esses 3 tipos de atenção e muito mais do que isso, né? Ele fala sobre controle cerebral e emocional como um todo, mas dentro disso é necessário falar sobre a atenção. E ele fala que existem 3 tipos de atenção. A atenção perfeita, que é aquela em que você se concentra perfeitamente naquilo que está bem à sua frente e você faz um trabalho que não te cansa muito, em primeiro lugar. Quando você está com a atenção perfeita, você não fica muito cansado. Em segundo lugar, você não se desgasta, não se desgasta fisicamente, né? Existe o cansaço físico e o cansaço mental. Você não fica cansado nem física, nem emocionalmente. Você não vê o tempo passando com muita velocidade, assim. Você, na verdade, tá perdido no tempo, né? Quando você vê, às vezes passaram 2, 3 horas trabalhando desse jeito, você, caramba, já passou um tempão. O meu caso aqui agora, eu já tô há 11 minutos falando e nem tinha percebido. Você tá com essa atenção perfeita, não tem pensamentos que ficam interferindo e roubando a sua atenção. Não tem elementos distrativos no ambiente que estão interferindo e roubando a sua atenção. Depois dela vem a atenção que é deficiente. É uma atenção que tá boa, mas que tem um elemento ali de distração. Esse elemento pode ser externo, pode ser interno. Como, por exemplo, você está tentando estudar e tem um barulhão do teu lado de televisão, sei lá, uma coisa que atrapalha um pouco. A gente sabe que quando a gente está num ambiente assim, que está um pouco tumultuado, que não tem muita ordem, não tem muita paz para poder concentrar, o que acontece? Nossa atenção vai dispersando. Querendo ou não, a gente começa a prestar atenção numa conversa que alguém está tendo, numa fala que alguém está emitindo, alguma coisa, algum barulho específico. E a gente vai indo e voltando assim com a atenção. E a terceira é a atenção que é prejudicial. É aquela atenção que você não consegue exercer. Que você está tendo que fazer um esforço absurdo e mesmo assim você não consegue fazer nada. Por exemplo, você está ali tentando assistir uma aula, mas tem um pensamento intrusivo na tua cabeça o tempo inteiro ali, batendo e remoendo alguma coisa, né? E repetindo alguma coisa na sua cabeça. E você tá ali com medo de não sei o quê, né? E você tá tentando assistir a aula, mas tem uma distração absurda, né? Te chamando a atenção aqui. Ou você fica olhando pro seu celular o tempo todo. A cada 2 minutos você vê que horas são. Né, você olha pro teto e confere a hora, e você se coça, e você pausa a aula a cada 5 minutos para ir no banheiro, ou levanta no curso preparatório, vai no banheiro, vai beber água e volta, e fica naquela inquietude, não para quieto na cadeira. Isso é uma atenção que é prejudicial. Ou seja, não só você não vai ter fruto da atividade que você está exercendo, como você ainda vai ficar cansado e vai se sentir assim, mal mesmo, um negócio que te puxa para baixo, sabe? E pois bem, né, como é que a gente vence a atenção prejudicial, a atenção que é deficiente, para chegar numa atenção perfeita? A gente faz isso, em primeiro lugar, lembrando de uma frase, né, do Steve Jobs, que é muito boa. Ele dizia que foco é dizer não. Então você começa a dizer não para certas coisas que são elementos distrativos no seu ambiente. Por exemplo, você começa a dizer não para certas conversinhas que te atrapalham no momento de estudar. Você começa a dizer não para a presença do celular. Ah, Matheus, mas eu só estudo no celular. Então você desativa as notificações do celular. Isso é uma condição fundamental para você começar a ser gente, tá? Desative a notificação do celular. Ah, Matheus, então quem tem notificação do celular não está sendo gente? Não, porque está sendo condicionado, igual os cães de Pavlov. Depois você dá uma pesquisada sobre o que foi o experimento de Ivan Pavlov, né, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. O celular está te condicionando. A notificação do celular é ali, ó, é o sininho do Pavlov, te condicionando, te reduzindo, acabando com a sua capacidade unicamente humana de prestar atenção nas coisas e processá-las na sua mente. Então você começa a dizer não para esses elementos distrativos, você passa menos tempo em rede social, não fica ouvindo essas musiquinhas que ficam mexendo com o seu corpo, né? Não fica vendo besteira na internet, diminui tempo de jogo, você começa a fazer uma revisão na sua vida em que você consiga liberar tempo. E uma vez que você tenha tempo liberado, você começa a treinar a sua atenção com certas
atividades como, por exemplo, fazer as anotações enquanto assiste a aula. É uma atividade que sustenta a sua atenção. Porque para eu fazer uma anotação, eu preciso estar muito atento ao que a pessoa está falando. Eu preciso estar acompanhando o raciocínio dela enquanto ela fala. Se eu não acompanho o raciocínio do professor enquanto ele fala, eu não consigo anotar nada. Então, quando eu faço as anotações desse jeito, são anotações verdadeiras. Mas aí entra, né, a segunda parte, eu falei que ia falar sobre os resumos também, que é o seguinte: as anotações de aula, elas vão ser caóticas. Para eu ilustrar isso aqui que eu quero dizer, vou pegar uma anotação de aula aleatória que eu tenho aqui. Olha só. Tem aqui, vou botar bem aqui na frente para vocês verem. Estava estudando química, né? Vocês estão vendo aí, ó. Então, ó, as anotações não são uma coisa organizada. Se eu quisesse fazer resumos depois, o que eu ia fazer? Eu ia pegar, em química não tem necessidade de você fazer resumo, talvez em biologia faça sentido, mas eu não faço resumos, recentemente não estou fazendo. Talvez lá para o meio do ano, depois comece a fazer. Os resumos fazem mais sentido nas matérias de humanas e na biologia, tá? No máximo, assim. Mas se você quiser fazer resumos, você não vai fazer resumo na hora da aula, né? Óbvio que não. O que você vai fazer? Depois você vai pegar cada uma das palavras-chave dos tópicos que você levantou na aula e você vai escrever um resumo curto, resumo ali de 2, 3 linhas sobre o que é esse tópico. Então, nessa anotação de aula aqui, ó, eu estava falando sobre camada de solvatação ou hidratação, que separa os íons, envolvendo-os para estabilizá-los. Então, se eu quisesse fazer um resumo, eu faria aqui 2, 3 linhas explicando como é que a camada de solvatação, ela separa os íons e envolve a parte, né, com a parte positiva envolvendo a negativa envolvendo a positiva, fazendo com que os íons se dissociem. Então, faria um pequeno resumo, né, explicando isso aqui para mim mesmo. Resumo curto, direto ao ponto, com aquilo que eu mais preciso lembrar. Pode substituir esse resumo por uma aula que você dê para algum amigo, para alguém. Também funciona às vezes. Tá entendendo? Isso que é resumo. Acabou. Mas o que é mais importante? O mais importante é que você vá para a prática, que você faça questões. Tá bom? Você não fique perdido aí, gastando seu tempo, gastando a substância mesma da aprovação, né, que é o tempo, com o que não importa muito. Às vezes você perde tanto tempo copiando um quadro, e esse tempo você podia estar muito bem o quê? Assistindo a aula, pegando os pontos mais importantes e depois partindo para as questões. E é isso que te faz aprovado. Não é ficar assistindo aulas infinitamente e copiando quadros infinitamente. Se você quer se curar dessa doença que o sistema educacional brasileiro faz na sua cabeça e que te impede de ser aprovado, venha para a Forja do Estudante Aprovado. O link está aqui na descrição, né? 10 semanas para você aprender a estudar em alto nível, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.